queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Você tem a curiosidade de saber como é o rosto de um anjo? Você acredita que é possível Deus mostrar o rosto de um anjo para alguém? Bom, Deus mostrou para mim o rosto de um anjo e eu vou dividir com vocês como é detalhadamente um rosto de um anjo, mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Eu fiz uma enquete na comunidade aqui do YouTube, perguntando para as pessoas quais temas eles queriam assistir assim de imediato, que eles estão com sede, que eu sei que vocês estão com sede. Eu coloquei 3 temas bem interessantes, mas este de rosto de anjo ganhou assim disparado, porque a galera tá muito curiosa. Então vamos lá finalmente falar sobre o rosto dos anjos. Eu vou trazer bases bíblicas também para dividir com vocês essa experiência, tá bom? Para que vocês entendam que foi simplesmente uma visão espiritual que eu tive e Deus permitiu que eu visse, amém? O que vai acrescentar em nossa vida isso? Conhecimento, entendimento, para você entender que as coisas de Deus é tudo perfeita e tudo vai de acordo com a palavra de Deus. Isso que é o mais incrível, que tudo que existe hoje no mundo espiritual, quando você vive de fato uma experiência no mundo espiritual, quando você vai ler na Bíblia, testifica, sabe, confirma e é incrível. Eu vou começar esse vídeo com Apocalipse 12:4. Aqui fala de Satanás quando ele caiu, quando ele foi, na verdade, lançado do céu para a terra, que ele foi expulso do céu. Olha o que está escrito: com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Aqui fala de uma maneira simbólica, claro, mas tem outros versículos que deixam bem claro que Satanás ele foi expulso do céu e ele levou com ele 1/3 dos anjos. Gente, demônios são anjos. Os demônios de hoje, eles na verdade eram anjos. Sabe os anjos fiéis a Deus, que estão servindo a Deus até hoje? Os anjos da guarda que acampam ao nosso redor? Demônios um dia foram anjos também. Um dia eles serviram a Deus também. Então, olha que interessante a experiência que eu tive. Eu vou dividir com vocês a primeira vez que eu vi um demônio e depois a primeira vez que eu vi um anjo. E como tudo é fiel da maneira que a Bíblia relata. Bom, a primeira vez que eu vi um demônio, eu vou falar para vocês o rosto de um anjo, tá bom? Mas eu preciso explicar desse jeito para que vocês entendam direitinho, tá? Não quero confundir a mente de ninguém. Bom, a primeira vez que eu vi um demônio foi bem no início da minha conversão, quando eu tinha acabado de ser liberta das drogas, do álcool, da prostituição, aquela libertação pesada, sabe? E na palavra do Senhor diz que quando uma pessoa ela tem demônio dentro dela, e é claro, né? A vida que eu tinha, era óbvio que eu tinha demônios em mim, isso é mais do que claro. E Deus expulsou esses demônios da minha vida. E assim eu fui liberta. Só que na palavra do Senhor diz que os demônios eles não desistem de uma pessoa. Mesmo quando Jesus expulsa, eles tentam voltar. Porque na palavra do Senhor está escrito que quando um demônio sai, ele volta. E se ele encontrar a casa varrida, limpa e vazia, ele entra e traz com ele mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas como que esse demônio não entra? Porque a partir do momento que Deus expulsa, o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, ele se torna dono da casa. E aí o demônio não consegue mais entrar. Amém? Mas se uma pessoa ela é liberta, expulsa um demônio de uma pessoa, mas essa pessoa não quer saber de Jesus, não quer obedecer a palavra de Deus, de fato os demônios vão voltar e com muita facilidade. Mas quando uma pessoa está decidida a seguir a Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita nela e os demônios não conseguem mais entrar. Amém? E comigo aconteceu isso. Eu tinha aceitado Jesus, estava decidida realmente a viver para Deus, a obedecer a palavra de Deus, e Deus, vendo a sinceridade do meu coração, começou a trabalhar na minha vida. O Espírito Santo começou a habitar em mim, os demônios foram expulsos e o Espírito Santo passou a habitar. Mesmo assim os demônios tentaram voltar e eu tive essa experiência que eu estava deitada na minha cama dormindo. Foi uma experiência muito forte e nesse tempo eu estava muito sensível no meu primeiro amor, a voz do Espírito Santo, sabe, totalmente quebrantada. E na hora de dormir o Espírito Santo me disse: eu te capacito com coragem e autoridade. E no tempo, na minha inocência ali bem no início, eu falei: por quê? Eu não entendi por que Deus tinha me falado aquilo. Eu fui dormir.
Mas Deus não me respondeu, ele só liberou a palavra e se silenciou. E eu lembro que de madrugada, depois de ser liberta, depois de viver muitas vitórias para a glória de Deus, eu lembro que de madrugada eu senti uma opressão muito grande sobre mim e o meu corpo inteiro travou. E pela primeira vez na minha vida eu vi um demônio face a face. Já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu relato sobre isso. Eu estava deitada na cama, eu estava virada de lado e a opressão entrou no quarto e me travou inteira. E eu lembro que algo gelatinoso passou a mão nas minhas costas. Era uma mão mesmo e era um dedo úmido, sabe, igual o lodo de rio? Era úmido, meio molhado e gelado e tocava nas minhas costas como se estivesse procurando algo, ficava tateando, sabe? Parecia que ele estava querendo encontrar alguma brecha, alguma entrada no meu corpo. Era o que estava mais claro para mim. E ele ficava procurando, sabe? Algo para... uma brecha para entrar em mim. E eu sentia. No que eu sentia, ele começou a me tatear das costas aos pés. E pela primeira vez eu consegui destravar o meu rosto. Eu estava dormindo e eu, com muita força, porque a opressão era muito grande, eu consegui destravar o meu rosto. E quando eu olhei para trás, eu vi ele bem em cima de mim. E o quarto estava escuro, mas estava um pouco claro. Não estava totalmente escuro, então deu para ver perfeitamente. Pela primeira vez na vida eu vi o rosto de um demônio. E eu já relatei para vocês como que é o rosto desse demônio que eu vi. Ele era cinza. Ele tinha uma forma humana, não era a forma de um bicho. Ele tinha tronco, braços, pernas, mãos, um rosto. Ele tinha uma forma humana, uma forma de um anjo, sabe? Mas ele estava muito magro, ele era esquelético, não tinha músculos, não tinha carne, ele era praticamente pele e osso. E no semblante dele eu via muito sofrimento. Eu não gosto de imitar, mas vocês sabem que eu imito porque eu gosto de deixar claro pra vocês aquilo que eu vi. E ele tava tipo, sabe? Essa foi a minha cara. Mas foi dessa maneira que ele tava, assim, tipo... Imaginem um peixe morto. Sabe um peixe morto quando tá, tipo, com muita sede? Quando o peixe, ele morre de sede? Ele fica com aquela cara, tipo... Era essa cara, entendeu? Ele tava com muita sede, e ele tava sofrendo. Eu via sofrimento no rosto dele. Ele não era poderoso, ele não era forte. Ele estava em sofrimento, porque o que eu vi não era uma pessoa endemoniada. Eu vi um demônio em espírito, sem usar ninguém. A palavra do Senhor diz que quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele fica vagando, procurando algum lugar onde ele possa habitar. Então esse demônio que veio em cima de mim essa noite, ele não estava em ninguém, ele estava procurando alguém para ele habitar e assim sugar a vida dessa pessoa, porque demônios sugam a vida das pessoas. Demônios são como se fossem aqueles hospedeiros, tipo lombriga, essas coisas, alguns insetos que viram hospedeiros, que suga a vida da flor, que suga a vida daquele animal. Demônios são assim. Quando os demônios eles entram numa pessoa, eles começam a sugar toda a vitalidade, toda a vida, toda a alegria, toda a felicidade, toda a virtude, toda a energia dessa pessoa. Entendeu? Porque eles não têm nada. Eles já estão condenados, eles já estão derrotados. Então eles não têm vida, eles já estão mortos espiritualmente. Mas quando eles conseguem dominar uma pessoa, eles sugam a vida dessa pessoa para eles, porque eles têm muita sede de vida. Demônios têm muita sede de vida. E Deus não dá mais nada para eles, porque eles já foram condenados, mas eles conseguem roubar a vida de seres humanos quando eles habitam nessa pessoa. E como que eles conseguem? Através de pecado, porque demônios trabalham dentro de legalidades. Demônios, eles conhecem muito bem a palavra de Deus, eles conhecem muito bem os princípios de Deus, porque eles já foram anjos. Eles já viveram no céu, eles conhecem tudo, eles conhecem os mandamentos, eles conhecem tudo. E eles sabem que Deus é justo. Então eles sabem que se uma pessoa pecar, abre brecha, e eles vão entrar na vida dessa pessoa pela brecha. E assim eles sugam a vida dessa pessoa. O demônio é um parasita espiritual. Amém? E foi quando eu vi pela primeira vez esse demônio. O nariz dele, gente, como eu posso dizer pra vocês, os olhos do demônio que eu vi era vinho. Ele não tinha pupila, ele era completamente vinho. E o nariz dele não era assim como o nosso, que tem essa voltinha aqui, ó, tá vendo? Era reto. Pegava a testa e ia reto aqui assim, ó.
como o nariz de uma águia. Imaginem, sabe a mulher gavião dos super-heróis lá? Tipo, aqui não é reto quando ela usa aquela máscara assim, ó. O rosto do demônio que eu vi era reto aqui, ó. Não tinha essa curvatura aqui, ó. Era algo reto, como se fosse um bico mesmo, sabe? Eu não vi sobrancelha nem nada, porque estava tudo muito cinza, era como se ele fosse queimado, sabe? Não era um cinza de fumaça, ele era um preto, um cinza, mas era como se ele fosse queimado, sabe? Queimado de carvão mesmo. E foi assim que eu vi um demônio. Passando-se muitos anos, esse ano eu tive uma experiência de ver um anjo. Eu já vi muitos anjos, muitas vezes. Durante esses 8 anos de conversão, eu já tive experiência de ver muitos anjos, já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, mas eu nunca tinha visto o rosto de um anjo. E pela primeira vez, eu vi o rosto de um anjo. Foi uma visão mesmo, eu estava dormindo. Como eu sou profeta de Deus, eu tenho experiências espirituais e sobrenaturais, ok? E em visão, eu fui arrebatada para um outro lugar, ok? Eu estava dormindo, mas foi entre o sonho e o mundo real, mas eu estava consciente, eu estava acordada. Não dá para explicar, só quem é espiritual vai entender do que eu tô falando, principalmente só quem é profeta, mas eu não vou deixar de dividir com vocês por causa desses assuntos espirituais mais aprofundados, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam. E pela primeira vez eu vi um anjo, e foi muito linda essa experiência, muito linda, porque em espírito eu fui arrebatada e eu comecei a caminhar em um lugar específico, ok? Não preciso falar o lugar, mas eu tava caminhando, era na terra, não era no céu, não era no inferno, era na terra. Eu tava caminhando em espírito, eu senti algo sobre mim, bem em cima de mim assim. E quando eu olhei para cima, eu vi um anjo voando, e ele tava praticamente quase encostando em mim, ele tava aqui, ó, nessa distância. E conforme eu ia andando, ele tava voando em cima de mim, me guardando. E na palavra do Senhor diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Mas tipo, o redor era muito redor mesmo. Tipo, cara, se eu levantasse a mão, eu encostava no anjo. E ele era grande, ele era maior que eu, entendeu? Ele era muito grande. Tipo, eu acho que parecia que ele tinha uns 2 metros, sabe? Pelo que eu vejo assim. E eu vi perfeitamente tudo. Foi a coisa mais linda da minha vida. Ele era masculino. Não tinha um rosto feminino não, ele tinha um rosto de homem mesmo. Ele era masculino, ele era forte, ele tinha um rosto muito cheio, um rosto, não tinha gordura, sabe? É algo muito bonito mesmo, muito perfeito, sabe? Ele tinha aquelas marcas assim, tipo, bem definido, ele tinha um rosto bem definido, não tinha nada de imperfeição, não tinha espinha, não tinha gordura. Tô falando pra vocês tudo que eu vi, gente, de verdade. Era algo assim muito bonito, sabe? Um rosto de um homem bem cuidado. Só que assim, o rosto dele, ele era muito sério. Ele não tinha expressão. A expressão do anjo que eu vi, tipo, ele não estava se importando comigo. Ele só estava obedecendo a Deus. Entendeu? Ele não me olhava, na verdade, ele não me dava a mínima. Ele só estava me guardando. Tanto é que ele olhava pra frente, sabe? Ele não me olhava. Mas eu, toda boba, né, fiquei olhando. E ele era muito sério. Ele era muito sério, ele não tinha expressão de sorriso, mas ele tinha um semblante de paz. Ele era pleno. Eu vi muita plenitude, muita seriedade e muita paz. Só que o olhar dele era um olhar muito firme, ele era muito sério. E os olhos não eram grandes, eram olhos meio que pequenos, normais assim, pequenos. Eu não vi direito a pupila do olho, não consegui ver, mas eu vi o nariz. O nariz eu vi perfeitamente. E tinha cabelo grande esse anjo que eu vi. E o demônio, quando eu vi o demônio que eu vi, na primeira vez, ele tinha cabelo grande também. Só que como ele era destruído, o cabelo dele era só aqui, ó, nessa parte. Sabe aquele cabelo de defunto? Cabelo velho? Era só aqui no topo, mas era comprido. E o anjo que eu vi tinha cabelo grande. Ele não tinha cabelo curto, não. Eu já vi anjo de cabelo curto. Mas esse que eu vi, ele era meio musculoso, sabe? Ele não era magrinho. E eu já vi anjo magrinho, mas esse que eu vi não era magrinho, não. Então eu acho que era anjo de guerra. Tenho certeza. Eu acho não, tenho certeza. E ele era um pouco forte, musculoso, sabe? Eu vi o nariz dele. E o nariz era igual ao nariz do demônio. Igualzinho. Tipo aqui, ó. Sabe essa parte aqui, ó? Reta. Retinha. E aí, claro, né? Uma pessoa que vê isso ia falar, ah, então não era anjo, então era um demônio disfarçado. Porque na Bíblia diz
que um demônio se transforma até em anjo de luz, porque um dia eles já foram anjo, meu querido, e eles têm poder de ilusão, mas isso não significa que eles são, entendeu? E o que eu vi era de fato um anjo de Deus. Por quê? Porque tinha paz. Uma coisa que o diabo nunca vai ter e ele nunca vai poder te passar é paz. Ele pode te dar a ilusão de uma imagem, mas na hora você vai sentir a presença dele, porque a presença de Satanás é inconfundível. É uma presença maligna, maliciosa, pervertida, opressora. O que vem de Deus traz paz. E nesse anjo que eu vi, eu senti muita paz, muita plenitude, muita confiança, muita autoridade. Senti a presença de Deus nesse anjo e eu conheço muito bem a presença do Deus que eu sirvo. Amém? Então o que eu vi era de fato um anjo de luz, um anjo de Deus, um anjo fiel que não se corrompeu. Amém? Que trabalha para Deus até hoje. E eu vi o nariz dele reto aqui, com cabelo grande. Era um anjo de guerra. Mas a roupa dele, eu não vi perfeitamente, mas eu vi que ele estava todo de branco. Ele estava todo de branco, assim, eu não vi o corpo dele. Ele estava com vestes, do pescoço aos pés. E eu vi os pés dele. Os pés dele estavam, sabe igual o pé de bailarina, que fica arcado para trás? Ele não estava com o pé jogado de qualquer jeito. Ele tinha uma postura quando ele voava. E os braços dele ficavam deitados. Como eu posso mostrar para vocês? Eu tenho que mostrar. Os braços dele ficavam retos, não ficava assim. O braço dele não ficava assim. Ficava reto. Ficava colado no corpo o braço dele. Ele ficava completamente reto. Voando completamente reto. E os pés dele ficou tipo igual de bailarina, que fica assim pra trás, sabe? Na pontinha do pé. Ele estava completamente numa postura perfeita. Totalmente reto, sabe? Alinhado. E o pé dele eu vi, não tinha sandálias. Era um pé descalço, mas era limpinho. Era um pé branquinho, sem sujeira nenhuma. Sabe? Mas o que mais me chamou a atenção foi o nariz dele. Foi a face, essa parte da fronte do anjo, que era igual a do demônio. Só que eu perguntei para Deus, porque eu sou muito curiosa. Eu falei, Deus, por que os anjos têm o rosto dessa maneira? Por que o rosto dele não é igual ao dos humanos, que tem essa curvatura aqui? Porque os anjos que eu vi, então, isso prova que os anjos e os demônios têm o mesmo rosto, a mesma fisionomia. A diferença é que demônios estão destruídos, mas são anjos. Olha que incrível. E eu vi um anjo perfeito e um anjo destruído, mas eles são da mesma espécie. E aí eu perguntei pra Deus, nossa Deus, por que o nariz deles é assim? Eu sou muito curiosa, gente, sou muito curiosa. É um nariz grande, viu? Não é um nariz de humano, não, é um nariz grande mesmo, chega a ser grande. E um pouco curvadinho assim, ó, sabe? A ponta é um pouquinho pra baixo, assim. E eu perguntei pra Deus, por que os anjos têm o nariz dessa forma? E você acredita que o Espírito Santo me respondeu? Sabe o que ele me disse? Porque eles voam. E como eles voam, eles precisam respirar. Olha que incrível. Então, a forma que Deus criou os anjos é que quando vem o vento, é igual a um bico de pássaro, que o vento corta, mas não afoga eles. Então, os anjos, eles foram projetados para voar. Então, Deus, até a fisionomia dos anjos, Deus projetou para voo. Por isso que o ser humano não pode voar, porque o ser humano não foi projetado para voar. Porque mesmo que se o ser humano tivesse asas, ele ia se afogar com o vento. Você tá entendendo? E os anjos já foram projetados, por isso eu fiquei maravilhada quando Deus me respondeu. Eu falei, Deus, por que o nariz dele é desse jeito? Sabe, aí Deus me respondeu, porque eles foram projetados para voar. E esse nariz é específico para voo, eles não se afogam. É como o bico de um pássaro que voa. Uau, como o Senhor é incrível! Deus é muito perfeito. Ele é muito perfeito. Deus é maravilhoso, então tudo que Deus faz é muito perfeito. Deus, ele é muito detalhista em tudo, sabe? É incrível. E mais uma prova também dos anjos que eu vi que está na palavra do Senhor, que eu acabei de ler em Apocalipse, que os anjos, eles caíram do céu. E na palavra do Senhor diz que ele caiu como uma estrela. Olha outra revelação que Deus me deu. Na palavra do Senhor diz que os anjos caíram na terra como estrelas, como meteoros. Ou seja, eles pegaram fogo. Eles pegaram fogo, porque uma estrela, quando cai do céu na terra, um meteoro, quando ela passa pela terra, ela pega fogo, não é? E Deus me revelou por que os anjos que eu vi eram pretos e queimados.
Porque quando eles foram lançados para a terra, eles queimaram igual estrela cadente, eles pegaram fogo. Então até hoje eles continuam com essa mesma fisionomia, queimados. Tanto é que tem muitas pessoas que até dizem, né, queima Jesus, mas na verdade eles já estão queimados e eles foram queimados a partir dessa queda para a terra. Tudo isso que eu estou dividindo com vocês é revelação que o próprio Deus me deu, tudo com base bíblica. Amém? Então, é isso, gente. É dessa maneira que eu vi um anjo, tá? Foi desse jeitinho, nunca poderia imaginar que o rosto de um anjo é desse jeito, foi revelação pura de Deus, coisa mais linda, sabe? Eu não poderia deixar de dividir com vocês, porque é algo que realmente vai trazer muito conhecimento e entendimento para a tua vida em relação a como a Bíblia de Deus ela é perfeita, como ela é verdadeira, que tudo que você vive hoje no mundo espiritual, hoje, testifica com a palavra de Deus, porque ela não mente. A palavra de Deus ela é imutável e eterna. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.